Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar bem claro que estamos falando de um período muito específico no qual a Rússia foi soviética, entre 1918 e mais ou menos 1950, lá vai bolinhas, e qualquer semelhança com a realidade brasileira é uma mera coincidência. Eu não estou falando de nenhuma instituição democrática brasileira, para deixar bem claro. Dito isso, podemos lembrar que quando a gente conversou sobre o livro O Arquipélago Gulag, escrito pelo russo Alexander Solzhenitsyn, e também quando nós conversamos sobre o livro Sussurros, A Vida Privada na Rússia de Stalin, escrito pelo Orlando Figes, eu fiquei devendo aqui no canal uma análise um pouco mais aprofundada de algumas coisas específicas que aconteceram na URSS e que permitiram com que esse sistema ceifasse a quantidade de vidas que ceifou. Lembrando que só dentro do Partido Comunista, Stalin conseguiu eliminar 400 mil pessoas. E o Solzhenitsyn lembra que seria impossível conduzir essa limpeza sanitária, principalmente em períodos de guerra, caso fossem utilizadas as formas obsoletas de justiça. Então é por isso que na Rússia soviética eles adotaram uma forma nova de justiça, a chamada justiça extrajudicial. Quem assumiu para si essa função foi a Vetcheka, que é um embrião da NKVD e que ficou conhecida como a Sentinela da Revolução. Nas palavras do Solzhenitsyn, foi o único órgão punitivo da história humana a reunir em suas mãos a investigação, a prisão, o inquérito, a promotoria, o tribunal e a execução da sentença. É claro que a Sentinela da Revolução foi só uma primeira fase da Revolução Socialista e que depois ela foi complementada pelas chamadas troicas. Se essa Sentinela da Revolução ainda condenava as pessoas com base em alguns artigos do Código Penal Soviético, as troicas nem isso faziam. Elas criavam a sua própria justiça, elas criavam as suas próprias normas e elas não eram vinculadas à Constituição. Solzhenitsyn lembra também que outra vantagem importante do OSO era o fato de ser impossível apelar de suas deliberações, pois não havia a quem queixar-se. Não existia nenhuma instância superior nem inferior. Ele só estava submetido ao ministro de Assuntos Internos, a Stalin e a Satã. Bom, é claro que essas troicas não poderiam dar sentenças, elas davam meras sanções administrativas. Essas sanções administrativas consistiam em mandar as pessoas para o Gulag por 10, 15, 20, 25 anos. Bom, e aí você deve estar se perguntando, quem que era preso nesse sistema? Inicialmente era chamada oposição operária, os trotskistas, que tiveram o azar de eleger para si mesmos um líder falido. Mas Solzhenitsyn se lembra, calma, todos teriam a sua vez de passar pela Sentinela da Revolução, porque a partir da cauda, a boca acaba chegando à própria cabeça. E foi isso que aconteceu. Durante o período compreendido entre 1937 e 1938, conhecido como o Grande Terror, de fato, as pessoas que eram presas eram os membros do próprio Partido Comunista. E sob qual fundamento essas pessoas eram presas? Solzhenitsyn lembra que esse fundamento era um único artigo do Código Penal Soviético, o artigo 38, e especificamente o seu parágrafo 10º. Propaganda ou agitação que contém apelo à derrubada, à subversão ou ao enfraquecimento do poder soviético. E como aconteceram muitas prisões com base nesse artigo 38, esses presos políticos que foram taxados de fascistas, eles precisavam abrir espaço nas prisões para essas pessoas, e isso aconteceu liberando os chamados presos comuns, ou os bandidos comuns. Depois do final da Segunda Guerra Mundial, foi concedida uma anistia por Stalin, e ficaram totalmente livres aqueles que tinham roubado apartamentos, assaltado transeuntes, estuprado moças, corrompido menores, ludibriado os fregueses, feito arruaça, mutilado indefesos, rapinado nas florestas e reservatórios de água, praticado a poligamia, cometido extorsão, chantageado, recebido propina, cometido fraude, caluniado, feito denúncias falsas, se bem que esses nem eram presos, vendido narcóticos, alcovitado, coagido à prostituição, causado vítimas humanas por ignorância ou negligência. Eu estou simplesmente citando os artigos do código que receberam a anistia, isso não é uma figura retórica. Ou seja, na Rússia soviética era infinitamente pior você cometer um crime político do que você cometer um atentado contra a vida de outra pessoa. O que aconteceu foi que na URSS, as pessoas comuns começaram a ser julgadas como pessoas políticas, e os políticos se equipararam às pessoas comuns. O objetivo disso tudo não era chegar ao famigerado comunismo. Como que nós iríamos chegar ao comunismo promovendo a prisão dessa quantidade de pessoas? A extinção do Estado, prometida por Lenin e tão esperada pelos humanistas, não viria por meio do enfraquecimento do poder do Estado, mas de seu fortalecimento máximo, indispensável para acabar com os vestígios das classes agonizantes. Consequentemente, o incremento máximo das instituições de trabalhos correcionais, os famosos gulags.
O ingresso no socialismo por meio do incremento máximo das prisões. Isso não foi uma revista humorística fazendo piada, foi o promotor-geral da União Soviética quem disse. E a gente pode lembrar também o caso de um julgamento de um jornal bem no início da Revolução, ali em 1918. Esse jornal publicou uma matéria vinculando Lenin aos alemães, dizendo que a Alemanha do Kaiser, em guerra, havia ajudado Lenin a voltar à Rússia czarista. Bom, fecharam o jornal e arrastaram o redator ao banco dos réus. Perguntaram para ele: como você ousa fazer esse tipo de matéria? Ele deu a seguinte justificativa, de que o artigo era de um notório político cuja opinião era de interesse público, independentemente de ser compartilhado ou não pela redação. Ademais, ele não enxergava calúnia na afirmação. Não devemos nos esquecer de que Lenin, Natanson e companhia chegaram à Rússia através de Berlim, ou seja, que as autoridades alemãs colaboraram para o seu retorno à pátria, porque isso de fato ocorreu. E o julgador exclamou que ele não apresentaria ao jornal a denúncia de calúnia, mas sim que o jornal seria julgado por tentativa de influenciar as mentes. Então, o jornal, publicado desde 1864, foi fechado e o redator mandado à solitária por 3 meses. E o Solzhenitsyn se lembra que esse fato nem dá tanta vergonha assim de você mandar prender um redator velhinho de um jornal que estava em existência desde a época dos czares, porque se esse velhinho sobrevivesse aos 3 meses de solitária, ele provavelmente seria preso inúmeras vezes até não resistir mais. Por fim, a gente pode lembrar que quando essas prisões arbitrárias começaram a acontecer, elas aconteciam à noite para pegar o camarada bem desprevenido mesmo, enquanto ele estava dormindo, ele não entendia o que estava acontecendo, e assim que ele era levado, ele tinha plena convicção de sua inocência, ele acreditava no sistema, ele achava que aquilo era um mal-entendido que seria logo resolvido. E assim que ele passava pelo inquérito, entre aspas, inquérito, ele acabava confessando aqueles crimes que ele não havia cometido, em praça pública, geralmente. Né, Jorge? E era por fim, sem geralmente nem saber sobre o que estava sendo acusado, sem geralmente nem ter acesso à sentença que o condenou, que ele era enviado a algum gulag. Bom, isso tudo eram coisas que aconteciam na União Soviética. Isso não acontece de forma alguma em nenhum outro país do Ocidente que a gente possa pensar. Eu queria só deixar esses pontos claros, porque eu realmente havia ficado devendo no outro vídeo. Então fica novamente a recomendação de leitura desses 2 grandes livros para, reforçando, a gente entender o que aconteceu na União Soviética. Não há nenhuma vinculação desse tipo de coisa com o Brasil de hoje. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.